Olá pessoal, nessa quinta-feira eu vou conversar com um dos melhores presidentes ou CEOs do futebol brasileiro. Eu sempre admirei o trabalho dele, conversei com ele pessoalmente e é um prazer receber o Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, presidente do Fortaleza. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Casão? Um orgulho muito grande estar aqui com você, bater esse papo, falar de futebol, ser recebido aqui por você, para mim é uma honra. Vamos conversar bastante aí, falar sobre futebol como um todo. Eu que agradeço, porque eu acho muito importante conversar com pessoas que estão mudando alguma coisa positiva no futebol. E eu coloco você num grupo bem pequeno dos melhores dirigentes do futebol brasileiro. Já falei isso em várias entrevistas. Eu queria começar com você o seguinte. Como foi aquela emboscada do esporte? O que aconteceu na realidade? Você estava lá? Tava lá, Então, você estava dentro do ônibus. dentro do Então, ônibus. como é que foi? Como é que os jogadores se sentiram? Como é que vocês se sentiram? Porque acredito que vocês ficaram surpresos. Foi uma coisa inesperada, surpreendente. Inclusive pelo tamanho da voracidade e da violência, né? Bem, foi um trauma, né? Uma situação assim muito fora do padrão. A gente foi jogar futebol em Pernambuco, um jogo contra o Sport, um grande adversário. Tem um duelo regional ali natural, mas as diretorias não alimentam qualquer tipo de rivalidade. A gente não tem uma briga entre diretoria nem nada. O jogo foi tranquilo, né? 1-1, a gente fez o gol, desempataram no final, mereceram o empate. E terminou o jogo, a gente tava voltando pro hotel assim, totalmente, como você já voltou muito, relaxado. Despreparado. Sabia que a distância era grande, né? Porque a Arena Pernambuco é distante de Sim. Recife e tal. Então tava ali, cada um no seu celular, um dormindo, conversando. E eu ando na frente, né? Eu vou ali na primeira fileira. E na hora que a gente tava, sei lá, 50 km por hora, mais ou menos, o ônibus, 50, 60. E eu vi do lado direito o movimento de torcida do esporte, torcida organizada do esporte. É o pessoal que veste amarelo. Eu tô falando isso para ser bem específico, Tá, quem foi? né? Para não dizer, Para não a gente tá generalizar. falando que é a torcida do esporte. Não, foi aquele pessoal que veste amarelo. E aí eu vi a correria deles, imaginei rapidamente que era alguma briga entre eles, polícia dispersando, alguma coisa assim. E o nosso ônibus passou, tinha um ônibus deles parado, mas na frente, assim, do lado direito. Na hora que a gente passou esse ônibus, veio a pancada, né? E na hora é um desespero, porque você não sabe o que aconteceu. É pedra, aí teve gente que disse, não, é bomba também, explodiu. E aí um jogador, o Sacha, veio pra minha frente assim, presidente, e ele sangrando, e caindo sangue. Eu tô bem, e ele queria que eu dissesse que ele tá bem, né? Ele tava com dúvida se o corte era pequeno, era grande. E aí começa aquela loucura no ônibus, cada um diz uma coisa, liga pro presidente do esporte, liga pra polícia, para o ônibus. E naquele momento eu também estava impactado pelo que aconteceu, mas eu tinha que tomar decisão. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu ouvi assim as pessoas falando, eu digo, peraí, vamos cuidar dos feridos. E aí chama o médico, tinha um médico no ônibus, Sim. né? Cuida de um, cuida de outro. Paramos mais na frente. Aí a polícia que tinha escolta da polícia, às vezes as pessoas, não tinha escolta, tinha escolta. Tinha uma viatura e 6 motos. Paramos num lugar mais iluminado, mais na frente, os mais feridos entraram na viatura da polícia e foram para o hospital mais próximo e daí seguiu o atendimento. Uma coisa terrível, né? Até hoje, nesse momento aqui da entrevista, nenhum culpado, nenhum preso. Isso me espanta. Que força que essa torcida tem, né? Que não é punida pelo clube, não deixaram de ser reconhecido, de vender ingresso. Não é punida pelo Estado, porque ninguém foi preso, ninguém foi identificado. Os líderes da torcida não foram chamados para depor, quando todo mundo sabe que foi, e eles mesmos assumiram depois em um vídeo. Então me espanta esse movimento aí, né, para não chamar de um pacto, de que ninguém é punido. A gente sofreu um atentado, foi bomba. Sim. Isso é atentado, isso é tentativa de homicídio, isso é muito grave. Isso acho que põe em xeque a segurança pública do estado de Pernambuco, porque quem vai visitar lá está sujeito a isso e não acontece nada, né? E isso é muito grave. Então, espero que esse episódio ele seja um divisor de águas no futebol brasileiro, que a partir daí se tenha uma legislação ainda mais forte a nível desportivo mesmo, e sabendo eu que o próprio Fortaleza pode ser vítima disso, porque a nossa torcida também, tô dizendo que tem santo na nossa torcida também briga, né? Também fazem coisa errada, punimos eles, essa é uma diferença. Né? A diretoria nossa já puniu ele 2 vezes, cortando relações, mas espero que esse caso seja um divisor de águas. Por muito pouco o Casão não morreu.
Sim. Por muito pouco. Tem o laudo dos peritos que fizeram o exame de corpo de delito nos 6 atletas, que em 2 deles, se a lesão fosse 1,5 centímetro a mais, poderia ter sido fatal. Então não dá para achar que isso é algo comum. E como está a situação hoje? O que o Fortaleza está fazendo em relação a isso? Vocês estão indo atrás? Vocês estão cobrando uma posição da CBF? Cobrando uma posição do esporte, da Justiça de Pernambuco? Porque assim, você falou, pô, lá parece que tem um acordo lá, né? Entre eles, os caras não foram chamados para depor, não aconteceu nada. Mas na Bahia aconteceu a mesma coisa com o Bahia. 1 ou 2 anos antes, que o Danilo Fernandes, o goleiro, teve que ir para o hospital, nem pôde jogar, porque pulou estilhaços do vidro do ônibus. Não era nem para ter jogo. Não era nem para ter jogo, exatamente. Ali foi um absurdo até maior, porque foi antes do jogo e mesmo assim teve jogo com um cara que poderia ter perdido a vista, né? Lá no hospital. Então lá também ninguém foi punido, não aconteceu nada. Você não acha que o futebol no Brasil ele vive atrás da impunidade e que precisa de alguém ou de alguns que passam para frente e briguem por uma justiça, por uma segurança? A questão não é nem só a justiça, a questão é segurança, que hoje é segurança dos atletas, porque antes a gente discutia a segurança dos torcedores. Agora não é só dos torcedores, são dos atletas também. Na verdade, Casal, eu não acho não, eu tenho certeza de que o futebol tem um ambiente que tolera agressão. Isso começa nas redes sociais. Quando nas redes sociais se permite que ameace, que chame as pessoas de lixo, que diga que só vai ganhar quando der porrada, só vai ganhar quando fizer o protesto no CT, ou quando... Gente... Agredir jogador, quebrar carro de jogador. Isso não é tolerável. Ano passado, contra o Santos, nós vencemos o jogo, o Santos acabou rebaixado. Carro de jogador foi queimado. E ninguém também foi punido. Exatamente. Queimaram o carro do jogador. Né? Foi uma agressão absurda. A torcida tá chateada, o resultado esportivo não veio. Ok, o torcedor fica chateado. Nós somos torcedores também. Mas tem um limite. E esse limite ele foi ultrapassado há muito tempo, quando se tolera na rede social, invasão de CT, tocar em aeroporto. Né? Parece que pode. Não, no futebol pode. No futebol você pode botar o dedo na cara, você pode xingar, você pode ameaçar. E isso vai ganhando uma escala maior de jogar pedra em ônibus, de jogar bomba em ônibus, até que ponto vai ser tolerado. Então, acho que começa numa origem bem anterior do que jogar pedra, como foi no Danilo Fernandes, e como foi as bombas no nosso ônibus. E diga-se de passagem também, para se fazer justiça, né? Para ser correto, eu acho que as pedras nem eram pro nosso ônibus, viu? Eu acho que as pedras eram pro ônibus da nossa torcida organizada. Entendi. Eles confundiram. E confundiram. Eu acho que as pedras não eram pro nosso ônibus. Porque faz sentido. A gente vai estudar esse movimento, né, de torcida organizada, e eles dizem, não existe um código de ética que não se ataca a delegação de outro time. O caso do Bahia foi a própria torcida do Bahia que jogou a pedra chateado por performance esportiva. Uhum. Né? O Bahia vinha de um rebaixamento e tal, começou o ano mal. Então, eu tô só colocando para ser justo, né, para dizer o que não muda em nada. O crime não muda em nada, a gravidade. Se fosse na torcida organizada, eu acho que a comoção tinha que ser a mesma. Porque naquele momento não são jogadores, são pessoas, como são seres pessoas, os torcedores. Aí eu trago o paralelo, Casão. Se em qualquer grande cidade estiver passando um ônibus com passageiros normais, pessoas comuns que estão indo trabalhar, e alguém jogar uma bomba dentro desse ônibus, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser presa de imediato. Sim, exatamente. Ela vai ser punida de imediato, ela vai ser acusada de tentativa de homicídio, de terrorismo, né? Claro. E por que jogar numa torcida organizada pode ou jogar numa de delegação pode? Então, tem muitos questionamentos aí que eu acho que a gente tem que levantar e discutir. Vamos falar de coisa legal? Bora. Vamos lá. Falar de Fortaleza. Coisa legal é falar do time de Fortaleza. Quando que você entrou como presidente do Fortaleza? Bem, a minha trajetória no Fortaleza, ela começou no final de 2014 como diretor de futebol. Então, fui diretor de futebol por 2 anos, saí por um período de 4, 5 meses, retornei como diretor de futebol, depois vice-presidente, isso em 2017. E no final de 2017 eu assumi a presidência, quando a gente saiu da Série C para a Série B, quando a gente subiu, né? Mas eu fui dirigente também na Série C. Entendi. Então, vivi... Quer dizer, você
é um dirigente que está do processo todo. Todo. Eu digo que eu fui de Salgueiro a Maracanã, de Marabá ao Monumental de Nunes. E fui mesmo, né? Estive presente nesses locais, nesses estádios, com muito orgulho, viu? Quando eu digo estive em Salgueiro, eu ia lá e era legal e disputava, e o cara da buzina atrás do nosso banco, tem um torcedor famoso, né, no Salgueiro, né, que fica com buzina para atrapalhar o treinador. Tudo isso faz parte da vivência da história e a gente vivenciou tudo isso, todos esses trajetos. Assumi a presidência no final de 2017, quando saiu da C para B. Então, e me conta como foi essa evolução do Fortaleza, porque não é simples você pegar um clube na Série C, brigar, se organizar para subir para uma Série B, aí você sobe para uma Série A, que é outro mundo completamente diferente, que aí você tem que ser competitivo, porque não vale a pena você subir e descer. Foi isso que eu acho que o Fortaleza pensou, subir para ficar. Certo? Como foi essa organização administrativa e depois as escolhas, né? Treinador, Rogério Ceni, jogadores, como é que funcionou isso? Bem, eu acho que serve de exemplo para muitos clubes do tamanho que é o Fortaleza, desses clubes grandes que caem e ficam perdidos, ficam no sobe e desce. São vários processos, né, para chegar nisso aí. Eu acho que o principal que te dá uma força é ter torcida. Fortaleza é um clube que tem massa, tem público que vai ao estádio, que empurra o time, que consome. Então tem que se usar esse público a favor. Tem que fazer com que essa massa de fato gere recursos, gere energia, gere coisas boas para o clube. Fortaleza sempre teve torcida, mas patinava ali, ficou 8 anos numa Série C e com muita torcida, era líder de média, de público. Saímos da C para B, subimos. Primeiro passo que eu fiz como presidente foi fazer um planejamento estratégico no Fortaleza. Contratamos uma empresa de consultoria para fazer o planejamento estratégico de todas as diretorias, de todas as funções. Não é só o futebol. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas é muito inteligente, que diz: futebol, o pior cego é o que só vê a bola. É muito mais do que a bola, né, para poder ganhar, para poder competir. Então a gente organizou administrativamente. A nossa diretoria sempre foi montada de maneira técnica. Não tive que botar ninguém lá porque era sobrinho de um ex-presidente, ou porque um patrocinador pediu para colocar, ou porque era amigo de não sei quem. Não. É bom no direito, vai ser o diretor jurídico. É um ótimo publicitário, vai ser o diretor de marketing. É um bom engenheiro, vai ser o diretor de patrimônio. Cada um na sua área, balizado pelo planejamento estratégico, tendo que entregar resultado na sua área, não dependendo só do futebol. Quer dizer, a escolha foi totalmente técnica, profissional. Técnica e profissional. Técnica e profissional e com objetivo para cada um. O planejamento estratégico traça junto o que é que a diretoria financeira vai fazer, o que é que a diretoria de marketing, a parte de sócio-torcedor, a parte de lojas tem que entregar a meta e objetivo. Assim como o futebol tem que entregar, tem que ser campeão estadual, tem que subir de divisão, tem que ficar e tal. As outras diretorias também têm uma meta para cumprir em cada uma delas. Porque ninguém pode sobreviver do futebol. Não pode ser só o futebol. E quando o futebol dá certo, a bola entra, isso aqui tem que estar funcionando. Claro. Porque aí tudo flui, né? E quando a bola não entra, isso aqui também tem que estar funcionando. Para dar um suporte. Para dar um suporte. Não pode parar porque perdeu um campeonato, porque perdeu um clássico, porque foi desclassificado uma situação. E em 2019 nós passamos também a remunerar os dirigentes. Todos os dirigentes são remunerados. Eu, como dedicação exclusiva ao clube, o tempo todo um profissional dedicado ao clube, saí da minha empresa, fui me dedicar ao Fortaleza. Aprendi que a gente trabalha com paixões e milhões. Não dá para ser amador. Não dá para fazer mais ou menos. Não dá para fazer depois de 5 horas da tarde, né? Passa o dia no consultório, no escritório, na empresa, aí vai pro clube no final da tarde para tentar resolver. Eu acho que não é o caminho ideal, né? Então, a gente trabalhou nesse sentido. E cada passo era um desafio, né? Porque você sai da C para B, aí você olha pro time que saiu da Série C e diz: pô, esses caras foram bons, mas eles não são os caras da B. Da B tem que ser outro time, porque senão eu vou voltar. Aí faz essa transição. Subimos de novo, da B para A. Na hora que sobe da B para A, poxa, agora é a Série A. Eu tenho que também mexer nesse time, né? E aí entra também o Rogério, que foi muito importante nesse processo. Eu falei que a minha primeira ação foi fazer o planejamento estratégico, a segunda foi contratar o Rogério. Né? Então, aí me fala, por que veio o Rogério na cabeça? O que você viu no Rogério e como você pensou, por exemplo, que ele iria aceitar, né? Ele estava no São Paulo, foi demitido de São Paulo, tem uma grande história no São Paulo. Teoricamente, o Rogério ia para outros centros, né?
Se você for analisar friamente. E aí, como que você pensou no Rogério e como você convenceu, por exemplo, o Rogério a ir pro Fortaleza? Vamos lá. Porque o processo do Rogério foi desde o início, essa né? história é boa, essa história é legal. O nosso treinador que subiu o time da C para B era Antônio Carlos Zago, Sim. que é um grande amigo, porque zagueiro do Palmeiras, zagueiro do São Paulo, São Paulo, Corinthians, Seleção da Brasileira, Roma, né? E tudo mais. E ele ficou um curto período no Fortaleza, mas subiu, a gente se deu super bem até hoje, sou amigo dele. E aí a gente já tinha um acordo que ele ficaria para a Série B se subisse. Uhum. Quando terminou a Série C, ainda faltavam umas 10 rodadas da Série B daquele ano. E o Juventude estava numa disputa, e ele tinha laços com a cidade de Caxias do Sul, se não me engano a esposa dele é de lá. Sim, sim. E ele foi pro Juventude, ele não ficou com a gente como a gente tinha traçado, Planejado. veio conversar, disse, olha, não dá, situação e tal. Lamentamos que o plano era ficar com ele, e ele foi pro Juventude. Agora vamos atrás de um novo treinador, era, sei lá, outubro, tinha tempo, né, pra achar o treinador. E aí eu lembro que a gente comentando lá, conversando, o executivo de futebol da época, o Papelinho, disse, rapaz, era bom o Rogério Ceni, né? Eu disse, rapaz, o Rogério, eu acho que não vem não, o Rogério tá em outro nível e tal, né? Ele tava, na época, tava no mercado, né? Sim. E aí aconteceu do Rogério ir a Fortaleza para fazer uma palestra, como você já foi fazer palestra lá em Fortaleza, e ele ligou pro Bosco. O Bosco era o nosso preparador de goleiro, Foi reserva que foi dele. reserva dele por muito tempo. Disse, pô, Bosco, vamos jantar e tal. E o Bosco, inteligentemente, viu que a gente tava sem treinador e ligou pra gente. Rapaz, o Rogério tá vindo aí, você não quer conversar com ele? Aí, bora conversar com ele. A gente tava sem treinador. O outro ponto curioso dessa história, Casão, é que nessa época eu ainda era o vice-presidente, né? E eu era vice-presidente e diretor de futebol. E eu tinha agendado de ir pro Rio Grande do Sul conversar com o Falcão. Com o Rei de Roma. E eu não podia deixar o Rei de Roma esperando, né? Sim, claro. Então, tinha o compromisso, fui pro Rio Grande do Sul, nesse final de semana que o Rogério estava lá. E o presidente, que era o Luiz Eduardo Irão, conversou com o Rogério. Ele não era muito do futebol, mas era o presidente, o cara sensacional, conversou com o Rogério e teve uma afinidade. Lá com o Falcão a conversa foi maravilhosa, mas não ia andar, não encaixou. Não encaixou da questão econômica e tudo. De papo foi ótimo, né? Também mantém uma relação com ele até hoje. Mas não encaixou. E aí volto pra Fortaleza e começo a falar com o Rogério, né? Aí falava. E eu notava que a cada ligação que eu ligava pra ele, ele tinha informação a mais do Fortaleza. Eu digo, opa, tá andando, né? Aí foi assim. O Rogério é um estudioso, né? Estudioso, inteligentíssimo. Aí foi passando. Até que estava demorando um pouco e eu disse, Rogério, eu vou assumir o clube na segunda-feira e eu queria na terça-feira que você me recebesse em São Paulo. Tá bom. Ele concordou na hora. Então, assumi o clube na segunda, houve a renúncia do Girão, era uma renúncia programada, né? Uma questão familiar, não foi nenhum tipo de ruptura, de problema. E aí vim aqui para São Paulo e ele me recebeu na casa dele. Ele disse, olha, nem o presidente do São Paulo veio aqui. Eu digo, que honra. E ficamos a tarde toda conversando lá e dali praticamente já saiu encaminhado. Depois foi questão contratual mesmo, né, de minuta e tudo. Conversamos sobre tudo. Ele tinha umas listas de perguntas de tudo que você possa imaginar, né? E ele dizia muito uma coisa. A gente conversava, aí no meio da conversa ele dizia assim, eu preciso de um ano. E a gente falava, perguntava, aí dizia, eu preciso de um ano. Ele tinha convicção de que não podia sair no meio do caminho. Né? Para o que ele imaginava de futebol pudesse ser implantado. E na verdade ele ficou 1000 dias com a gente, né? Não foi só um ano. Entre idas e vindas, que ele saiu pro Cruzeiro, voltou, ficamos 1000 dias trabalhando juntos. Ele foi muito importante dentro desse processo, extremamente. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que o segredo do Fortaleza está aí, para a evolução. Porque se você queria, como você fez, como você quis, fazer do Fortaleza uma grande potência do futebol brasileiro, você tinha que pensar grande. E você pensou grande. Falcão e Rogério Ceni, eu acho que serão duas escolhas perfeitas para essa evolução do Fortaleza, que está até hoje. Me fala uma coisa, qual foi a importância do Rogério internamente, não só como treinador? CT, condições, exigências, mas sempre exigências pensando numa melhora para o clube. Como é que foi o Rogério, a importância do Rogério nessa parte? Ele foi além de um treinador, né? Sem dúvida foi, porque ele tinha uma vivência, uma experiência no São Paulo, com 25 anos dentro do São Paulo, de altíssimo nível. Então ele tinha
a visão, o profissionalismo de como tem que funcionar um clube no seu departamento de futebol. E a gente absorveu muito isso, apoiou as iniciativas dele. Eu vou dar um exemplo aqui, simples. Antes do Fortaleza, lá no Fortaleza, os treinos, qualquer torcedor podia chegar, entrar e ficar ali do lado de fora do alambrado, assistindo, xingando o jogador, elogiando o jogador, pedia para bater uma foto. Ele disse, não, isso aqui não existe, gente. Isso aqui fecha os portões, não, isso aqui é lugar de trabalho. Não pode ter isso aqui. No São Paulo não tem, no Barcelona não tem, no Real Madrid não tem. Aqui é para trabalhar. Então, essa é uma das pequenas coisas, tipo, refeitório. Ele dizia, olha, eu acho que o refeitório tem que ter um richô assim, que a salada tem que estar disposta dessa maneira, que tem que ter tantos... Ele tinha opinião para tudo, mas porque ele conhecia. Claro, ele conhecia. O que ele passou, o que ele viveu no futebol. E tudo era para o time ganhar jogo. Sim. Não era para outra coisa, era para criar um ambiente, um profissionalismo para ganhar jogo. As melhorias estruturais nós fizemos juntos. O vestiário que tem lá os jogadores, a gente... Vamos lá, o assento do jogador aqui vai ter 60 ou 66 centímetros. O material vai ser de madeira ou vai ser de granito? Quantas tomadas vão ter para o jogador carregar o celular, o tablet? Tudo a gente fazia junto. Eu, ele, o arquiteto e o especialista da área. O que é o especialista da área? Vamos montar a rouparia, chama o roupeiro. Sim. Então era eu, ele, o roupeiro e o arquiteto. Vamos montar a fisioterapia, chama o pessoal da fisioterapia. E assim a gente foi montando os espaços. Só um detalhe, você está me lembrando a democracia corintiana. Como funcionava a democracia corintiana. Pois fizemos desse jeito. Era chamando as pessoas, especialistas, o presidente, o treinador que tinha a visão, né? E eu estava aprendendo ali junto com ele, fazendo realizar, e o arquiteto, que era o que ia operacionalizar. Então a gente foi montando todos esses espaços, refeitório, academia, fisioterapia, setor de recuperação, rouparia, e se você for lá no PC, lhe convido que possa ir, é colado com o campo, tudo de vidro. Para o jogador que está ali, está vendo o treinamento, quem está no DM já está vendo, o fluxo é rápido, entra no vestiário, faz academia, está no campo, tudo pensado para o bem-estar do atleta. E depois que ele saiu, nós continuamos. Aí a gente continuou. Então, ele foi pro Cruzeiro, né? Foi pro Cruzeiro. Aí vocês ficaram qual o tempo? 45 dias. Sem o Rogério, Sem o com Rogério. outro treinador. Sim, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo. O Zé Ricardo, que é um ótimo treinador É também. ótimo treinador, ótima pessoa. E ótima pessoa também. Cara sensacional. Ele saiu do Cruzeiro, voltou para o Fortaleza. Isso. Não é? Aí deram continuidade. Quando ele saiu definitivamente, como foi que você chegou ao Vojvoda? Juan Pablo Vojvoda, que para mim é um dos melhores treinadores que tem no futebol brasileiro. Junto com o Abel Ferreira, eu acho que são os dois principais, na minha visão, de tempo e de resultado. A saída do Rogério, a definitiva, né? Foi pro Flamengo e foi campeão brasileiro lá naquele ano, 2020. Foi muito traumático pra gente aquela saída, porque foi no meio do campeonato, na verdade era mais da metade do campeonato, faltava uma semana para encerrar a janela de contratação. O time do Fortaleza era montado padrão Rogério Ceni. Eu dizia muito que era assim, o time foi feito por ele e para ele, para a forma como ele entendia um time de futebol, que é diferente da forma que muitos treinadores entendem. Claro, cada um tem o seu entendimento. Então na hora que ele sai, a gente tem dificuldade na reposição, e não porque os treinadores que vieram não fossem bons, mas porque o elenco tinha um perfil, tinha uma forma de jogar, tinha um modelo. E estava sendo vencedor, não fazia sentido quando ele mudar. Saiu, Casão, acho que a gente era o 8º ou 9º do campeonato. Não, já tinha ganho Copa do Nordeste, Campeonato Dois cearenses, uma Copa do Nordeste, um acesso, um aí da Sul-Americana. Então. Tudo estava acontecendo muito bem. Era um processo evolutivo. Ele saiu. E a gente quase foi rebaixado naquele ano. A gente salvou no último jogo pelo saldo de gols. O Vasco caiu, tinha um saldo bem pior do que o nosso. Já chegou na última rodada praticamente resolvido, porque o saldo era muito grande, mas foi um sofrimento, né? E aí a gente queria achar um treinador com um perfil parecido com o do Rogério, com vocação ofensiva. Na época eu fui procurar Fernando Diniz. Estava livre no mercado na época, tem vocação ofensiva, liguei para ele, conversei com ele, pedi até pro Rogério ligar para ele, pô, eu sei que ele gosta de você e tal, e o Rogério ligou, né? Isso é uma confidência aqui. E o Diniz, muito educado, disse, Marcelo, não vou agora porque eu quero ficar no estado de São Paulo,
tem uma questão familiar, filho, parece que ele tem 5 filhos, um ia fazer medicina, coisa assim. E aí é verdade, ele foi pro Santos logo depois. Então o que ele me disse aconteceu. Ele disse, eu vou ficar no estado de São Paulo. Ele foi pro Santos. E aí a gente foi pro mercado internacional porque eu não via no Brasil um outro treinador disponível e possível com esse perfil. Começamos a olhar o... Jovem também, né? Treinador jovem, com Sim. esse perfil, com a cabeça mais moderna. E aí o nosso diretor de futebol da época, que hoje está na presidência da associação, que eu virei CEO, o Alex Santiago, falou, olha, tem um cara bom no Chile, Vojvoda, a gente... Que nome é esse, né? Mas vamos olhar. Aí comecei a fazer ligações, contatos internacionais, pessoas que conheciam o futebol chileno, porque o último trabalho dele tinha sido no futebol chileno, União La Calera, um time com orçamento pequeno que ele entregou vice-campeão. Ele tinha feito um trabalho no Talleres, um time com orçamento pequeno, levou a Libertadores, eliminou inclusive o São Paulo numa pré-Libertadores, Sim, sim. né? Então, a gente viu que ele tinha um perfil de com orçamento menor entregar e vimos que ele tinha uma vocação ofensiva, que era o que a gente queria. E por que a gente queria isso? Porque o trauma de quase cair no ano anterior, a gente olhou para a Série A de 2021 e tinham lá 6, 7 times parecidos com o Fortaleza. E a gente disse o seguinte, nós temos que ganhar desses times. E para ganhar desses times a gente tem que atacar. Não dá para ganhar desses times se defendendo. Então se a gente, nesses 7 times aqui, a gente fizer 4 ou 6 pontos, a gente vai estar livre de cair. Porque outros pontos a gente vai conquistar, uma vitória ou outra, fora de casa, contra um grande, em casa. Então o pensamento era esse, vocação ofensiva para ganhar jogo dos times do nosso porte. E aí encontramos o Vojvoda, fizemos um processo de entrevista com eles, foram várias conversas via Zoom, era pandemia na época, né, portão fechado. E aí ele veio e encaixou muito bem. E nesse ano nós somos 4º lugar do brasileiro. Sim, chegaram em Libertadores, É. final de Sul-Americana. Final sul-americano depois, Então, né? depois, né? Era o a sequência. processo. O processo. Final de Sul-Americana. É um time considerado todo ano agora. O Fortaleza não entra na lista dos times que vão fugir do rebaixamento. Entra na lista dos times que vão classificar para a Libertadores. Né? Nos comentários é sempre internamente assim. a gente tem Não, sim, um parâmetro mas mais a gente da imprensa, conservador. a gente da imprensa, quando vai fazer olhar o Campeonato Brasileiro, a gente fala, pô, quais são os favoritos? O Palmeiras, Flamengo, vai Grêmio, Sim, não sei o sim. quê. E para Libertadores, pô, Fortaleza, entra nesse bloco. Já é uma conquista, que o Fortaleza não é mais um time externamente que se olha e fala assim, pô, vai se salvar. Não, Fortaleza vai classificar para Libertadores, é o pensamento. Né? Você não acha que para cravar esse trabalho maravilhoso que você e todos os outros estão fazendo, tá faltando aquele título, tipo, chegou perto da Sul-Americana. Pô, um título da Sul-Americana pro Fortaleza seria maravilhoso, quase deu, né? Quase deu. Você tem essa ambição? Você acha que é por aí mesmo? Se assim, para coroar o nosso trabalho, não para finalizar, não para fechar, para dar continuidade. A gente precisa ganhar um título legal, Copa do Brasil, Sul-Americana. Acho que sim. Sei lá, ficar mais para cima no Brasileiro. Acho que sim. Acho que isso seria, de fato, a coroação do trabalho. E a Sul-Americana de 2023, ela não veio por um detalhe, né? Assim, um detalhe mínimo. A gente teve a bola para fazer o gol e ser campeão, e aconteceu, e é do futebol. Não foi, chegou na final, perdeu 3-0, o outro time era muito melhor. Não foi. Chegou na final, jogou de igual para igual. Acho que durante os 120 minutos a gente foi um pouco superior. Sim. Né? E nos pênaltis ali o detalhe. Não, e jogando contra uma equipe com camisa pesada, tem história. Acostumado, time copeiro, né? Então, eu acho que falta isso sim, a gente vai batalhar. Né? As conquistas estaduais e regionais são importantíssimas. O Campeonato Cearense pra gente é muito importante, claro. A Copa do Nordeste é muito importante, mas eu entendo que a gente pode sim trabalhar e vislumbrar um título ainda maior, como chegamos muito perto. Você sente uma exigência maior agora do torcedor? Por exemplo, você falou do Campeonato Estadual, Copa do Nordeste. Muito maior. O Fortaleza é favorito do Campeonato do Ceará. O torcedor acha que a gente tem que ganhar de todo mundo de goleada. Exatamente. Não é assim. Principalmente lá, no torneio do Nordeste. Na prática não é assim. Isso aí, mas é um resultado do trabalho, do campo. É a régua, todo né? time é assim, a régua vai subindo. Né? Então, quando eu olho o Campeonato Cearense, eu falo, pô, Fortaleza é o favorito. Quando eu olho a Copa do Nordeste, pô, Fortaleza é o favorito.
né? Claro que tem a competição, é Sim. Bahia, tem Sport, tem grandes times Bahia lá. tá milionário lá, Então, né? mas o Fortaleza é o grande time do Nordeste esse ano. Já faz um tempo, não é esse ano, já faz um tempo. Como você está vendo o futebol nordestino, futebol do Nordeste? O Fortaleza está lá em cima, mas os outros times estão lutando, né? Você vê um Sport na Série B ainda, você vê o Bahia que sobe, quase cai, você vê o Vitória subindo. Todos esses grandes times, times que sempre disputaram o Campeonato Brasileiro, dando muita dificuldade para os times do Sudeste e do Sul. Como você está vendo o futebol do Nordeste agora? De cima, né? Porque o Fortaleza está olhando de cima. O futebol nordestino, ele tem uma peculiaridade, assim, né? Tem muita paixão no Nordeste. As pessoas amam futebol demais. E em todas as capitais tem times com muita torcida. Ah, vai na Paraíba, o Botafogo tem muita torcida. Vai em Maceió, CSA e CRB. Vai em Sergipe, Confiança e Sergipe. Todos têm, certo? De acordo com a estrutura, com o financeiro, disputa um pouco mais, um pouco menos. Eu acho que cada capital do Nordeste tinha que ter um time pelo menos numa Série B. Eu acho. Porque tem cidade, tem público, às vezes falta equipamento, às vezes o estádio não está tão moderno e tal. Aí tem que ter uma grande articulação, mas eu acho que cabe pelo menos uma Série B. Onde está abaixo, eu acho que está faltando algum trabalho a mais, né? E tem os times mais tradicionais, com mais força, Fortaleza e Ceará, Bahia e Vitória, Sport, Náutico e Santa Cruz. Sport, Náutico e Santa Cruz. São os que têm, né, historicamente, uma força maior. E hoje está meio dividido. Aí o Santa Cruz está numa situação bem delicada, o Náutico está na Série C, né, o Vitória foi para B. Mas olha como é difícil fazer futebol no Nordeste. Vitória foi pra A. O Vitória foi pra A. O Sport tá na B. O Vitória tá na A. Leão também, o Vitória, né? Desculpa, presidente Fábio, pelo amor de Deus. Vitória tá na A. Veja uma estatística de quantas rodadas um time nordestino já liderou a Série A de pontos corridos. Eu acho que não dá 15 rodadas. Se juntar todos. O Fortaleza liderou em 2021, o Sport liderou em algum momento, o Vitória. Não dá 15, 20 rodadas. Se você pegar o Corinthians, por exemplo, já liderou 100 e tantas rodadas. Só o Corinthians. Então tem uma diferença muito grande ainda de estrutura, de financeiro, de logística. O Fortaleza roda 85 mil quilômetros na Série A. Os times do Rio e de São Paulo rodam 20 e poucos mil quilômetros. 4 vezes mais. Isso pesa na perna, isso pesa no mental, no mais tempo com a família, deslocamento, no financeiro. Então, numa competição longa, eu estou trazendo dados, né? Não estou assim falando de achismo. Numa competição longa, isso pesa muito. O máximo que um clube do Nordeste conseguiu ficar na Série A de pontos corridos foram 5 anos seguidos. O Fortaleza superou agora essa marca, indo para um 6º ano seguido. O Bahia ficou 5, o Sport ficou 5, o Ceará ficou 5, Fortaleza conseguiu o 6º agora. Pela primeira vez, um time nordestino consegue ficar 6 anos seguidos na Série A. Então, isso mostra o quanto é mais difícil. O nosso ticket médio é menor, né? O poder aquisitivo do torcedor de pagar ingresso, de sócio-torcedor é menor. Por exemplo, hoje nós estamos com 38 mil sócios. O Internacional está com 138 mil sócios. São 100 mil sócios a mais. E a cidade de Fortaleza é mais populosa do que a cidade de Porto Alegre. Mas aí entra a questão econômica, né? O estado do Rio Grande do Sul é mais rico, as pessoas do interior conseguem pagar um sócio-torcedor, no nosso estado é mais difícil. Tudo isso vai influenciando. Então a gente tem que ser muito eficiente, muito competente, primeiro para ficar na Série A, porque o desafio é grande de ficar vários anos. Depois para pensar em brigar em algo maior. Nas Copas, eu acho que a gente pode, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, a gente pode ali tentar um título como o Sport já conseguiu, o título da Copa do Brasil, né? O Fortaleza chegou na final da Sul-Americana, mas no campeonato de 38 rodadas é complicado. Mas no geral, o futebol nordestino é forte, tem torcida, tem público, né? Esse ano estamos com 3 times na Série A, Fortaleza, Bahia e Vitória. Já teve 4 há pouco tempo, teve um ano que era Fortaleza, CSA, Ceará e Bahia, né? 20% da Série A estava por lá, mas ainda é um desafio muito grande que a gente tem que contar com um índice de eficiência altíssimo. A margem de erro de um clube nordestino numa Série A, ela é muito pouca. Você não pode contratar 2, 3 jogadores errados, que aí
aquilo ali já vai te custar 10, 12, 15 milhões de reais e você não tem o fôlego para, não, tira aqui, traz outro. É difícil, mas estamos nos desafiando e acho que o futebol nordestino contribui para o futebol brasileiro. O Fortaleza, onde você coloca o Fortaleza hoje no futebol brasileiro? Se você pegar os times que vão disputar o Campeonato Brasileiro, eu olho e coloco o Fortaleza lá do oitavo para frente. Né? Do oitavo para frente. Como você vê o Fortaleza e qual é a condição do Fortaleza na parte econômica? O Fortaleza é um time rico hoje. Entra dinheiro no Fortaleza, de público, patrocínio. Como funciona essa parte financeira do Fortaleza e onde você vê o seu time? Mas assim, sem modéstia, presidente, onde você olha aqui, onde você coloca o seu time? Eu acho que a gente consegue brigar, eu acho que a gente deve brigar, né? Quando eu digo deve, é que tem possibilidade. Entre o oitavo e o 12º lugar. Eu acho que nessa posição aí é razoável a gente estar brigando pelo orçamento. Eu não quero brigar abaixo disso, porque aí você começa a correr risco de rebaixamento. E é difícil brigar acima disso. Acontece, nós somos quarto no ano. Nas 5 Série A's que nós disputamos, 4 nós ficamos entre os 10. Sim. Hoje o Fortaleza é o 9º do ranking nacional de clubes da CBF. Então. Foi o primeiro nordestino que furou essa bolha. Nunca nenhum tinha passado entre os 10. Fortaleza era 7º no ano passado e agora é 9º. Né? Então, eu acho que dá pra gente brigar ali entre o oitavo e o 12º. Acho que é um ponto interessante. Financeiramente, o Fortaleza é um clube sem dívidas. Né? Sem dívida, o Fortaleza não tem dívida. Trabalhista, na nossa gestão, eu paguei 140 dívidas trabalhistas. Zeramos o passivo trabalhista. Tributário, o que tem de passivo está todo equacionado dentro do Profut, então não é dívida, porque está equacionado. Mas não é um time que sobra dinheiro. A gente está ali empurrando o limite para cima para poder disputar no nível um pouco maior. Mas tem que ter cuidado com isso também. Porque o crescimento irresponsável quebra empresa e quebra clube. Sim. Então, às vezes você quer o mais, e você tem que entender que existe um limite. A não ser que tenha um aporte de capital, né, coisas que podem surgir aí no futebol, direito de transmissão que vai ter um novo ciclo, a própria SAF que nós criamos, mas não vendemos ações ainda. Então tem que ter um equilíbrio muito grande entre o anseio do torcedor, de querer mais e mais, que tem que brigar lá em cima, né? E o equilíbrio administrativo, porque a conta chega. E na hora que ela chega... E tem prova aí, né? De times grandes aí, que a conta chegou. Exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso. E no futebol não é fácil, porque a pressão é muito grande. As pessoas querem, contrata, gasta, faz, o outro time fez. O Bahia gastou aí 100 milhões de reais com contratações. Um dinheiro do Grupo City. Né? Um dinheiro que veio de fora. Né? Legal, bacana, fez o processo bem feito, é um grupo organizado. Mas não dá pra gente querer contratar igual o Bahia. Impossível, o dinheiro veio e a gente não tem esse mesmo dinheiro. A gente tem que ser efetivo com o que a gente tem. Se a gente for querer entrar nisso aqui, é como o assalariado que quer andar na festa do cara que tem mais dinheiro e não vai poder pagar aquela comida, aquela despesa, andar no mesmo carro, comprar a mesma roupa, fazer as mesmas viagens. Né? Então... Você pode até conseguir por um tempo. Depois, então... Tem que ter esse cuidado e não é fácil. Como funciona a SAF do Fortaleza? Porque ela é diferente das outras, né? Como você falou, não venderam ainda as ações, né? As outras SAFs já chega uma empresa comprando, ou um cara como o Textor comprando, já chega o negócio ali armado. Como funciona do Fortaleza? Como foi a ideia de transformar em SAF da forma que vocês fizeram? Primeiro que eu entendo que a SAF é uma boa lei, certo? Porque se os clubes estão usando... porque ela é boa, porque ela traz algum tipo de benefício. A gente fala muito das SAFs famosas, né? Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Curitiba, Bahia. Mas tem muito clube pequeno aí no Brasil virando SAF. No interior de São Paulo tem vários, no interior do Paraná, Espírito Santo. O campeonato já são várias SAFs. Né? O América de Natal, que é um clube tradicional. Então, tem SAF também para time menor e tal. A nossa SAF, ela não nasceu de uma necessidade. Né? Diferente, por exemplo, do Cruzeiro, do Vasco e do Botafogo, que estavam com muitas dívidas, e se não virasse SAF, a competitividade ia cair ainda mais, virou SAF, entrou dinheiro, botou a dívida para cá, parcela a dívida aqui, mantém o futebol aqui. A gente criou a SAF porque a gente entende que é um movimento que dentro de alguns anos quase todo mundo vai estar
e se você não estiver pronto para receber o capital, você vai ficar para trás. Então nós mudamos o modelo jurídico do clube sem vender ações nesse momento. Já operamos no modelo SAF, com o CEO, com a presidência, mas todo no controle ainda desse grupo. As receitas as mesmas praticamente que se tinha, mas pronto para olhar para o mercado. Se o mercado entender que o Fortaleza é um bom ativo, que dá para investir, a gente já está pronto. Não tem que correr com esse processo que ele é lento. Isso tudo para se manter competitivo. Porque se todo mundo faz um movimento e a gente fica por último, aí vai perder competitividade, vai perder performance, e isso pode ser ainda mais caro para o clube. E nesse momento, uma outra questão que para a gente é vital, é que se a gente for vender ações, nós não pretendemos vender controle. Certo? Então a gente não pretende que se tenha um dono do Fortaleza. Como hoje o Texto é o dono do Botafogo, o Ronaldo do Cruzeiro, o Grupo City do Bahia, a 777 do Vasco, a Tricorp do Curitiba. A gente não pretende isso. É modelo, é o que a gente entende. Não é que está errado lá, não. É porque a gente acha que o nosso aqui tem que ser diferente. A gente acha que a gente tem um modelo de gestão e de governança hoje que dá para atrair um investidor para comprar 15%, 20%, 25% e ele ter retorno financeiro e capitalizar o clube. Para você, qual é o papel, onde está o Fortaleza nessa questão da Liga, Libra, venda de jogos para televisão? Onde está o Fortaleza nisso? Qual é o seu pensamento sobre isso? Você é a favor? Você está com a maioria dos presidentes? Bem, hoje tem dois blocos, né? A Libra e a LFU. Sim. Eu sou o presidente da LFU. Estou liderando esse bloco com 26 times, que tem Fluminense, Atlético Paranaense, Inter, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma, né? Muita gente boa, CRB, CSA, é um grupo plural, diverso, Amazonas está com a gente, é um grupo que se amplia aí no Brasil inteiro, Goiás, e tem a Libra, que é um outro grupo que eu tenho muito respeito, converso com todos eles, né? Assim, Casares, me dou bem com ele, Augusto assumiu agora, está começando a participar, presidente Leila também, né? O presidente Guerra do Grêmio, Landim do Flamengo. O que eu acho assim que a gente está perdendo uma oportunidade de juntar todo mundo e fazer algo maior. Isso aí eu acho com convicção, certo? A gente está falando no português bem claro, comercial mesmo. A gente está deixando dinheiro na mesa. Se junta todo mundo e vende coletivamente, tinha mais recurso. Mas não está tendo entendimento, né? E quando eu digo que não tem entendimento, não é porque está brigando, não. Né? Ah, fulano não fala... Não, não é isso. É que uns pensam que a divisão de direito tem que ser de um jeito, outros pensam que tem que ser de outro. Não há uma sessão de parte a parte, o tempo está passando. E acho que para agora, né, esse próximo ciclo de direito de transmissão não vai ter unificação. A gente propôs a unificação, a gente, nosso grupo, viemos aqui a São Paulo, sentamos na mesa da Federação Paulista, convidamos todo mundo, se a gente vender junto vai ser assim, pode ser bom aqui. Não, porque a gente tem que ouvir não sei quem, porque já tem um acordo firmado e tal. Não andou. Não andou e acho que não vai andar para agora. Pode ser que não vendeu os direitos juntos, mas se cria a liga. Se cria a liga para falar de governança, de fair play financeiro, de profissionalização de arbitragem, de padronização de gramado. Tem tanta coisa que pode ser avançada, além da divisão de dinheiro, que é importante sim, porque por que o futebol inglês, Casão, ele é forte? Sabe por que ele é forte? Porque os times de médio porte têm dinheiro para comprar grandes jogadores. Sim. O Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e saiu para um clube médio da Inglaterra. Né? O Richarlison, que hoje está no Tottenham, já jogava na seleção brasileira quando estava no clube médio da Inglaterra. Então, quando os clubes de menor poder aquisitivo também têm força de investir, de fazer grandes aportes, o produto cresce. Porque quem assiste do outro lado, e aí eu estou falando de mundo, certo? No Brasil, o cara torce pro seu time, quer assistir o jogo do seu time, quer que seu time ganhe. Mas o que faz um crescimento de uma liga é que o mundo inteiro consuma essa liga. Sim, claro. Você acha? Para ter um funcionamento. Para ter um funcionamento e receita. Exato. Né? Você acha que o Canadá, os Estados Unidos, Hong Kong, Bélgica, estou falando de lugares diferentes, consomem o futebol brasileiro? Ele não sabe nem quem são os times. Sim. Porque o campeonato não passa lá.
Porque não tem atrativo. Porque não é competitivo o Porque não, suficiente. exatamente, porque não passa lá. Agora você vai em qualquer um desses países que eu citei e vai ter torcedor comprando camisa do Arsenal, do Chelsea, do Liverpool, do Al Milan, Nassr. do Al Nassr que está Al investindo, Hilal. do Al Hilal, do Barcelona, do Real Madrid, do PSG, Como já foi dos times do Japão há um tempo atrás. Então, o nosso produto, ele ficou regional, né, nacional aqui. Somos o melhor futebol da América do Sul, disparado. Disparado, tanto é que sempre chega Libertadores Sul-Americana é time brasileiro o tempo todo. Não estou falando de seleção, a seleção tá abaixo, caiu, né? Isso é outra discussão. Mas os clubes, o poder de compra, né? O Fortaleza te trouxe o Silvio Romero do Independiente, que é um gigante na Argentina, o Pochettino do River Plate, o Fortaleza, que é um time médio no Brasil. O Flamengo vai lá e tira o De La Cruz, né? E assim vai. Então, na América do Sul a gente tá bem. A nível mundial, eu acho que tá faltando a gente ter essa consciência coletiva de envelopar um bom produto, vender para o mundo inteiro, gerar muito recurso de direito internacional e todo mundo crescer. Infelizmente ainda não andou, espero que possa andar e vou lutar, vou trabalhar, vou tentar que ande. O que você acha dessa mudança para 9 estrangeiros por clube? A sua visão é positivo, é negativo, é exagero? 5 era o ideal? Eu fui a favor, Casão. Eu fui a favor, votei que houvesse a mudança, o voto foi unânime, né? Os 20 clubes votaram. Existe uma questão no futebol brasileiro que eu vou falar aqui que é polêmica, mas aí a gente como gestor de clube tem que falar. O futebol brasileiro está extremamente inflacionado. Jogadores com nível técnico médio, querendo salário de 300, 350 mil, 400 mil, não dá. Isso vai fazer quebrar clube de futebol. E o mercado internacional te dá opções de nível semelhante por um custo bem mais baixo. Então a gente tem que equilibrar isso também pela sobrevivência dos clubes. Pela sobrevivência dos clubes. Entrou um dinheiro agora no futebol brasileiro das SAFs, né? Uhum. E entrou um dinheiro do nosso grupo, Liga Forte União, que vendeu parte dos direitos por 50 anos. Esse dinheiro, ele inflacionou o mercado, ele fez com que o jogador que jogava por 150 passasse a querer jogar por 280. Mas ele é o mesmo jogador de 150. Ele não ficou melhor para jogar e receber o 280. Você está entendendo o que eu estou colocando? Claro. E isso vai inflacionando de tal forma. Então, essa abertura de mercado, ela traz essa possibilidade da competitividade, além de que também pode trazer um ganho técnico. A gente está trabalhando com outras escolas. O futebol brasileiro é o futebol mais atrativo da América do Sul. Os jogadores querem vir para cá. Os atletas querem vir jogar no Brasil. Treinadores da América do Sul querem estar no Brasil. Então, acho que isso amplia a possibilidade de qualidade. Aí a gente fala, Liga Inglesa. Liga Inglesa tem 10 nacionalidades diferentes no mesmo time. Né? Não tem nem limite de estrangeiro lá. Né? Outros países têm a questão da comunidade europeia. Se tivesse aqui, a comunidade da América do Sul é uma só. Já facilitava também para essa questão de estrangeiro, até porque a maioria dos estrangeiros que estão aqui são da América do Sul. Tem poucos da Europa, poucos da África. Eu sou a favor. Agora, talvez 9 também seja um limite, né? Não se estenda mais do que isso. Eu vou colocar 2 pontos. Você não acha que 9 estrangeiros dificulta, atrasa e às vezes atrapalha muito o aparecimento de jovens jogadores brasileiros? Você tem um jogador na base que está se destacando, mas na posição dele tem um estrangeiro que você trouxe do River Plate, que ganha muito, e esse garoto está jogando muito, mas não tem o espaço para ele jogar porque tem lá um estrangeiro. E aí você retarda e às vezes elimina a possibilidade da evolução desse garoto. E aí eu falo o seguinte, interfere na seleção brasileira, na minha visão. Esse é um ponto. Eu não tenho essa convicção de que é exatamente assim. Tem um estrangeiro, você trava. Eu acho que quem tem competência se estabelece. Certo? Independente de nacionalidade, de idioma, de RG, de onde nasceu. Eu acho Mas e a pressão dos empresários dos jogadores, por exemplo? Não. Aí, a pressão dos empresários dos jogadores de elevar o salário dos jogadores é um dos motivos que está abrindo para vir jogador de outro país. Mas esses caras não ganham muito?
Você traz um jogador do River Plate, ele não vai ganhar 2, 3 vezes mais que um jogador brasileiro do mesmo patamar? Os nossos lá não ganham muito, não. Os nossos lá, eles Não, têm... mas o seu time... Porque o Flamengo não pode ser parâmetro, sabe por O quê? seu time é organizado, você tem uma administração, você já tem um parâmetro, você tem o teto, você tem tudo ali na mão para fazer do jeito que você vem fazendo. Agora, os outros clubes, a grande maioria não é assim. Quando a gente fala do Flamengo que contratou o Arrascaeta, o Flamengo hoje é um time extremamente saudável financeiramente, com Sim, capacidade claro. de investimento enorme. E o Flamengo vai querer contratar os melhores jogadores possíveis. Não, o Flamengo não é parâmetro. Pois é, seja brasileiro ou seja Porque assim, sul-americano. o Flamengo tem dinheiro, compra caro, paga caro porque tem, não está devendo para ninguém. Mas você olha grandes clubes por aí, devendo uma bala e contratando jogadores estrangeiros, médio, qualidade média, às vezes igual, talvez até pior que alguns que estão no mesmo clube e ganhando muito. Cara, É essa a minha quem discussão. tá devendo não tem nem que contratar. Então, aí... O erro já começa aí, certo? Sim. Fair play financeiro. Né? Eu fico chateado quando eu vejo o clube contratando que está nos devendo. E eu vejo contratando jogador caríssimo. Né? Então quem está devendo tinha que ter uma legislação para, peraí, pague suas dívidas, depois você contrata. Fair play financeiro. Né? Então isso já... a discussão ela vai se ampliando, né? E ela tem erros anteriores. Claro. Ela tem erros anteriores. Dentro da sua primeira pergunta, eu não tenho essa convicção de que aquele estrangeiro vai atrapalhar a vinda de um... Porque, assim, pra gente que é dirigente, eu prefiro muito mais colocar um jogador da minha base no meu time profissional do que ter que contratar um estrangeiro. Eu prefiro, mas eu tenho que ter o jogador da base preparado também. Aí a gente tem que ir para uma discussão de futebol brasileiro, como estão sendo preparados os nossos jogadores de base. Qual é a minutagem que se tem do jogador que está no Pará, no Paysandu? Quantos jogos ele joga por ano em alto nível, ele tendo 17 anos de idade? Ou ele espera o ano todinho para vir jogar a Copa São Paulo 3 jogos? Tá certo isso? Eu acho que a gente tem que primeiro estimular que lá no norte, e eu falo da região norte, tem que ter uma competição que o cara do Acre joga contra o Paysandu, joga contra o Remo, joga contra o Sampaio Corrêa, que é mais perto, que no Nordeste tem uma competição regional mais forte. Claro. Isso é que vai formar os nossos jogadores. Não é o estrangeiro que já vem na ponta final ocupar um possível espaço de uma reserva. O quinto zagueiro do time vai ser um estrangeiro em vez de ser um menino da base. Eu acho que a nossa base precisa ser melhor trabalhada como um todo. E isso é rodagem. É minutagem. O futebol paulista tem isso. Aqui os jogadores de 13, 15, 17 anos jogam 20 não, viu? 40, 50, 60 jogos por ano. Vários campeonatos. Em bom nível. Em bom nível. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Você vai para qualquer estado do Nordeste, ou em Goiás, ou só vão ter 2, 3 times com bom nível, o resto do nível é lá embaixo. Sim. E aí não desenvolve jogador. E aí os meninos do Vila Nova jogam que competição? E lá tem jogador bom também. Todo o Brasil tem jogador bom. Mas eu acho que o erro maior tá aí. Né? E não porque aumentou o número de estrangeiros e vai ocupar o espaço de um garoto. Eu não acho que seja por aí. Mas é uma discussão válida. Uma discussão que tem que se pensar também. É multifatorial aí. Eu vou te dar um exemplo. Claro, não do tamanho dos países. Mas eu, quando fui para a Itália, só eram 2 estrangeiros por clube. 2. Eram escolhidos a dedos. Para fortalecer o campeonato ficar mais atrativo, como nós falamos da Inglaterra hoje, nos anos 80, nos anos 90, era o futebol italiano. E era, na cabeça deles, para ajudar o desenvolvimento técnico dos jogadores que vinham da base. Então você leva, tem 2, um sul-americano e um alemão no time, são culturas diferentes, escolas diferentes, e vai evoluindo. Quando foi aumentando, até chegar a União Europeia, que a Inter de Limeira foi campeã da Champions League sem nenhum italiano no time. Inter de Milão. Sem nenhum italiano no time, são 2 Copas que a Itália não classifica. Pra Copa não sabe por quê? Porque tem que convocar o jogador do time pequeno, tem que convocar o reserva do time grande, o goleiro, todos os goleiros dos times grandes lá são estrangeiros, então você convoca para a Copa do Mundo 3 goleiros reservas em algum time, porque os titulares são estrangeiros. Então na Itália a consequência foi super negativa
quando eles começaram a aumentar estrangeiro e principalmente quando ficou Ok. a União Europeia. E quando Por a isso Espanha, que eu, quando por a isso que eu Espanha faço. foi campeã do mundo, Hã? quando a Espanha foi campeão do mundo, como era o limite de estrangeiro no futebol espanhol? Eu acho que tinha muito estrangeiro. Mas e a Espanha foi campeã do mundo com então- muito estrangeiro Então, jogando. mas a Espanha, ela não era, ela nunca tinha ganho uma Copa do Mundo. Ela foi sendo aquele time que chegava mais perdia, Sim, chegava mais sempre perdia. a expectativa era alta e no que Até pegava. formar um time do Barcelona com espanhóis grandes jogadores e a base da seleção espanhola era um time do Barcelona. Não era uma convocação. O time titular da seleção da Espanha não era. Tinha 3 do Valência, 2 lá do Atlético de Bilbao, 3 do Real Madrid, 2. Não. Tinha uns do Real Madrid, Casillas, Real Madrid, Então, Sérgio era Ramos. Real Madrid e Barcelona. E o lateral esquerdo, né, Capdevila, se eu não me engano, era do Villarreal, quando foi campeão do mundo. Você tem lá, um do Villarreal, um monte do Real Madrid, um monte do Barcelona. Então, não é uma seleção que tem jogadores bons em todos os lugares. Eu acho, Casão, que um título mundial de uma seleção, essa é a minha opinião, você tem uma vivência muito maior do que eu no futebol, ele está muito ligado a uma boa geração que é formada, né? A Espanha é campeã mundial, tinha uma boa geração, ganhou a Eurocopa e ganhou o Mundial. A França também é um país que tem muitos estrangeiros, africanos, vários africanos estão no futebol francês, e a França conseguiu formar times competitivos e hoje está no alto nível do futebol mundial também. Foi vice na última Copa, ganhou a Copa anterior. Então acho que está mais ligado a uma boa geração do que necessariamente ter mais ou menos estrangeiros. Essa é a minha opinião. E aí, vindo para o Brasil, a nossa geração não é a mais talentosa Sim, do isso que eu já concordo foi. Né? plenamente. E aí tem vários parâmetros que mostram isso. Você vai para a lista dos 10 melhores do mundo, não tem brasileiro. Você vai para os principais times do mundo, não tem um brasileiro preponderante. Bola né? de ouro, a Bola de última foi em ouro. 2007, Então, né? eu acho que vai muito pela geração que é formada naquele momento. Então, já que você entrou na seleção brasileira, como você está vendo a seleção brasileira nesse momento? Que futuro você vê, futuro próximo, você vê para essa seleção brasileira? Porque eu olho para a seleção brasileira e falo assim, pô, vai classificar para a Copa, mas, sabe, sinceramente, eu não vejo grandes possibilidades de chegar na Copa do Mundo como uma das favoritas a ganhar a Copa. Eu espero que o Dorival consiga fazer um grande trabalho, torço por ele, certo? Lamento a saída do Diniz, também torci muito por ele, as circunstâncias não ajudaram muito, né? E quando o resultado não vem, né? E realmente foram resultados aquém do esperado. Acho que a gente não tem uma geração para sonhar. Para sonhar. Eu acho que a gente tem que ter um time muito bem montado para que quando chegar no Mundial ele tá no nível técnico, tático, físico, mental, entrosamento para poder buscar competir com seleções que hoje são mais talentosas do que a Ou nossa. seja, nós temos que torcer para todos os jogadores convocados para a seleção brasileira estejam no seu melhor momento, no auge, em um mês. Para ser campeão. Para ser campeão. Para ser campeão. É. Porque a gente tem que ter a humildade de entender o seguinte. Desde que a gente ganhou a Copa de 2002, a gente parou nas quartas de final. Sim. Menos na Copa do Brasil, que foi um vexame a semifinal. Uhum. Todas as outras nós paramos nas quartas de final. O Brasil não ganha uma seleção europeia em mata-mata de Copa do Mundo desde 2002. Pronto, isso não é por acaso. Então a gente tem que calçar a sandália da humildade, entender que a gente não está produzindo nesse momento o topo, porque a gente está falando do topo. Não, se qualquer treinador disser assim, não, nós vamos montar um time para ficar em quarto lugar no Mundial, ele vai ser execrado aqui. Sim. Só se pensa no primeiro lugar. Mesmo sem ter condições. Mesmo sem ter condições. Então, para tentar brigar no primeiro lugar, a gente tem que ter essas condições perfeitas com o que se tem hoje no Brasil. Né? Os melhores jogadores no seu auge físico, tático, técnico, mental. O treinador está muito bem no domínio daquilo. Por um mês. Para um mês. Aí a gente pode... Você falou que a gente precisa ter humildade, né? Você acha que o brasileiro tem humildade, futebolisticamente falando? Você acha que a gente tem humildade? Você acha que a gente consegue pensar como nós dois estamos pensando a nível aqui? De massa, não. Porque eu tô falando, massa, eu tô concordando com você aqui, né? Porque realmente é essa a situação do Brasil. Mas depois que sair daqui e eu sair e for encontrar uns amigos e falar sobre seleção brasileira, eu já vou falar outra coisa, porque vai envolver aquele negócio de pentacampeão e Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, e a gente começa a viajar e acha que nós somos os melhores do mundo ainda. Então nós não temos essa humildade para reconhecer isso, não é?
Eu acho que a nível de massa não. Mas é importante que se fale isso. É importante Para deixar claro. Para deixar claro que se comunique isso para o torcedor como um todo, de que, gente, a gente tem que voltar a evoluir. Ô Marcelo, né? O brasileiro torce para uma seleção que nós não temos. Isso. O brasileiro torce para uma seleção que ele imagina ter. Mas não é... Que ele sonha, né? Que sonha. Antes de terminar, eu queria te perguntar mais uma coisa que é importante. Futebol feminino. Qual é a sua visão do futebol feminino? Como o Fortaleza está nessa questão do futebol feminino? Porque o futebol feminino no Brasil, internamente, ele está evoluindo. Grandes clubes. O Corinthians é o melhor time da América do Sul e um dos melhores do mundo. A seleção brasileira feminina ela disputou a final com os Estados Unidos da Copa Ouro. Perdeu por 1-0. Os Estados Unidos é o grande... Né, é um dos grandes times, né, históricos, né, do futebol feminino. Como Fortaleza, como você vê o futebol feminino e o Fortaleza? Eu vou estender um pouquinho essa pergunta e voltar só para o futebol do campo, né? Eu acho que a participação feminina hoje no futebol, ela enobreceu e engrandeceu o futebol. Aí eu estou falando de arbitragem, estou falando de comentarista, estou falando de narrador, de repórter, de torcedores, porque hoje a presença feminina no estádio é muito maior. Elas consomem futebol de verdade, conhecem do jogo, entendem do jogo, compra camisa, critica, elogia, viaja. Então, eu acho isso ótimo. Como um todo, eu acho isso ótimo, acho muito bem-vindo. Indo para o campo, é inegável que há um entendimento muito maior de que o futebol feminino tem que crescer. CBF tem feito isso. Globo tem feito isso, que tem um investimento no futebol. Né? Os clubes têm feito isso. Agora eu acho também, Casão, que as pessoas que dizem assim, tem que investir no futebol feminino, então vá assistir o jogo no estádio. Não fique só também falando na rede social. Compra o ingresso, né? Compra o ingresso. É muito fácil, é bonito, é politicamente correto. Tem que investir no futebol feminino. Pois faça parte desse investimento. Faça parte desse investimento. Vá para o jogo, compre o ingresso, consuma, ajude, fortaleça a modalidade, fortaleça de fato a modalidade que você entende que tem que ter mais espaço. O discurso vazio também eu não concordo, né? De tem que, aí no dia do jogo não vai, né? Aí tem um jogo do futebol masculino e do futebol feminino. Aí aqui o ingresso é 50, aqui o ingresso é 10. Ele vai por de 50, não vai por de 10, né? Mas na rede social ela tá lá dizendo: "Não, tem que ir". Então acho que tem que ser uma coisa geral, certo? E no caso do Fortaleza, a gente tem a modalidade constituída, com sub-17, com sub-20, com profissional, com espaço bem destinado, com orçamento próprio. E o nosso desejo para 2024 é que o Fortaleza suba de divisão. A gente está na Série B já há alguns anos, bate na trave ali no último jogo. No ano passado foi contra o América Mineiro que a gente perdeu. Então esse ano a ideia é que a gente consiga chegar na Série A também no futebol feminino. Você sabe que o futebol, os clubes têm que pegar como exemplo. É claro que cada clube tem o seu estilo, o seu jeito, o seu tipo de torcedor. Mas o Corinthians coloca 40 mil pessoas no estádio para ver futebol feminino, sim, porque o futebol feminino do Corinthians é campeão, ganha, joga, né? Então, no que você falou, o cara que cobra o investimento no futebol feminino, ele tem que ir lá pagar, mas ele tem que pagar por um produto que seja agradável para ele, sabe? Porque é assim que funciona. Eu vou no cinema, eu compro ingresso porque eu quero ver um determinado filme, que eu gosto do diretor, eu gosto dos atores, então eu pago para ver aquilo lá, né? No teatro a mesma coisa. E o futebol é a mesma coisa. O cara quer... Eu gosto muito do futebol feminino, sempre apoiei desde os anos 80. Gosto de assistir, quando posso eu vou no estádio assistir o jogo, mas eu sei que eu vou ver um produto muito agradável, porque como o futebol, às vezes o futebol é tratado como um produto e às vezes não é tratado como um produto. É um produto. Não é? É um produto. É entretenimento. Entretenimento. Então, o cara vai pagar o ingresso para um produto legal. Se ele não gosta daquele produto, ele não vai pagar. Ele vai criticar. É assim que funciona, né? Só na questão que você falou dos ingressos. Agora, aqui eu tenho um quadro que, antes de terminar o programa, chama Virando o Jogo. Então eu vou virar o jogo para você. Você pode fazer quantas perguntas você quiser para mim. Não estava preparado para isso. Mas... o intuito desse quadro é exatamente esse. Rapaz, agora você me pegou. O que é que eu vou perguntar pro Casão?
Quais são os 3 maiores centroavantes da história do futebol brasileiro? Cara, são mais de 3, né? São Mas mais eu de tô lhe 3. pedindo só 3. Três. Agora vou lhe apertar também. Então, beleza. Ronaldo, Romário e o Careca. Pela história mesmo, né? O Adriano, para mim, foi um grandíssimo centroavante, poderia ser o maior centroavante do futebol brasileiro, mas ele resolveu parar num período que ele estava no auge, ele resolveu, acabou. Então, para mim, é pouco para eu colocar ele entre os 3, onde ele parou. Porque o Careca, por exemplo, fez uma Copa do Mundo de 86 espetacular. Espetacular. Quase foi o artilheiro, né? O Ronaldo não se fala. E o Romário também não. Então, coloco esses 3. Não é em ordem, tá? Sim. São 3. Ronaldo, Careca e Romário. Certo. Posso lhe fazer uma pergunta polêmica? Claro. Você acha que você pega muito no pé do Neymar? Não, eu não acho. Sabe por quê? Porque eu falo em cima de fatos. Eu não invento nada. Eu nunca fiz uma crítica do Neymar inventando alguma coisa ou achando alguma coisa. Eu critico, então eu vou te falar pontos. Seleção brasileira. De 2018 para frente, o que o Neymar fez para a seleção brasileira? Em 2018, ele só se jogou no chão. Ele virou piada no mundo todo, com a camisa 10 do Pelé. Camisa 10 amarela do Pelé. Aí eu faço uma crítica. Eu estou perseguindo? Não, é fato. É fato. Todo mundo vê a mesma coisa que eu. Só que tem poucos caras que têm coragem de fazer a crítica. Mas todo mundo vê a mesma coisa que eu estou vendo. Mas o fato dele ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira não credencia a um patamar um pouco maior, assim, de status mesmo a nível histórico na seleção? Cara, assim, você tem que ver contra quem fez os gols, né? Você tem que ver contra quem fez os gols. Então, por exemplo, os caras falam muito, passou o Pelé, passou o Pelé. O Pelé fez gol em final de Copa do Mundo. O Pelé foi campeão do mundo com 17 anos. Não, mas o Pelé não é comparável. Não, né? mas é comparável porque o Pelé é outra coisa. Então, mas o artilheiro da seleção brasileira era o Pelé. O Neymar passou o Pelé. Então a comparação é sempre com o Pelé. Mas é um mérito, né? Fazer 70 e tantos gols da seleção. Não tem que tirar o mérito. Ele tem o mérito. Ele é o artilheiro da seleção brasileira. Ok, beleza. Ele é um grande jogador? Claro que é um grande jogador. Até o tempo do Barcelona. Quando ele saiu do Barcelona, é inegável que ele caiu. Ninguém pode, não pode chegar e debater comigo o Neymar depois que ele saiu do Barcelona e falar que foi bem. Mas os números dele na França também são muito altos. Cara, números, mas e resultado, cara? Não teve o resultado coletivo, né? Porque exatamente. Lá tinha Neymar, Messi e mas, por exemplo, Mbappé e não ganharam. Ele foi contratado pelo PSG, junto com o Mbappé, que era novinho, para ganhar Champions. Não conseguiu. Aí veio o Messi, né? Messi, Mbappé e Neymar, para ganhar Champions. Não conseguiu. O objetivo do Paris Saint-Germain era ganhar Champions. Sim. Eles foram contratados para ganhar Champions. O campeonato francês, eles ganham só com um dos 3. Só o Neymar ganharia o francês, só o Messi ou só o Mbappé. Então, o objetivo é aquele. E a seleção... O fracasso foi coletivo, então. Fracasso coletivo. Mas aí quando você pega individualmente você vê que, por exemplo, ele não decidiu jogos importantes pro PSG. Pro Brasil também não. Mas isso não tem nada a ver com o talento dele. Capacidade técnica. A capacidade técnica dele. Tem a ver, sim. Porra, o principal jogador do Brasil, quando você olha, já foi o Ronaldo, 2006. Qual era a crítica? Ronaldo se transformou no maior artilheiro de Copas do Mundo em 2006. E o Brasil perdeu da França e foi embora. O que se fala? Pô, os caras não queriam nada com nada. Ah lá, Ronaldinho Gaúcho. Não queria, não sei, o Adriano, não sei quem. O papo é esse, porque você vai cobrar do cara que você sabe que pode decidir. Você não vai jogar bomba em cima do Casimiro, que é o volante. Concorda? A cobrança do futebol é assim. Quanto maior a expectativa, maior a cobrança. Quanto maior a expectativa, ou o cara vira um rei, ou o tombo vai ser grande. Porque ele levou o talento do Neymar, que pelo que nós vimos aqui ele jogar, pelo que nós vimos no Barcelona, ele levou a régua dele lá em cima. Porque nós vimos ele jogar lá em cima. Sim. Então, no futebol, quando você chega lá em cima, qualquer coisa a menos é crítica. É crítica. É normal. É normal. A diferença é essa que eu estou te falando. Todo mundo vê o mesmo que eu, mas a grande maioria não faz a crítica. Não, você tem a coragem de falar sobre diversos temas. Exatamente. Que e o pouco Neymar se é um aborda. deles.
Rapaz, essa do Neymar já rendeu várias perguntas aí. Falta mais um, é? Não, se quiser, se você não quiser, a gente termina. Não. Então Quais são os 3 maiores times do futebol brasileiro? Hoje? Historicamente. Mas um time ou Instituição. As 3 maiores marcas do futebol brasileiro como instituição. Flamengo, Corinthians, assim, por massa, tá? 2 times de massa. O Flamengo usa muito bem a massa dele. Muito. Porque todo o dinheiro, praticamente 80% do dinheiro que o Flamengo tem, vem da massa dele. O Corinthians não sabe usar a massa dele, nem o poder de marketing que essa marca tem. Mas tem o potencial. O terceiro, eu acho que... Será difícil, né? Será difícil, mas, por exemplo, eu acho o seu Fortaleza, entre os 5, 6 times de potência no momento de mercado, de marca, sabe? Se eu, por exemplo, no negócio de ingresso, se o Fortaleza vir jogar em São Paulo e eu tiver de bobeira, eu quero ir ver o Fortaleza. Não importa o adversário, eu quero ir lá ver o Fortaleza. Quando você consegue fazer o torcedor pensar assim, você consegue ter a medida da importância do trabalho que você está fazendo e do time que você fez, né? Porque lá atrás, os anos 70, que eu era garoto, sou corintiano, era corintiano desde garoto. Sim. Eu ia ver o Palmeiras por causa do Ademir da Guia, do Leivinha, Santos do Pelé, São Paulo do Gerson, do Pedro Rocha, a Portuguesa do Enéas, né, do Dicá, Ponte Preta do Dicá. Eu queria ver os jogos desses caras. Hoje nós temos poucos times, talvez o Flamengo, que você pague o ingresso não só pelo Flamengo, mas pelo que você tem em campo. Pelo espetáculo. Pelos jogadores que tem em campo. Os outros clubes você tem que pagar, você paga pelo que você está vendo. O Fortaleza é um desses. Eu coloco o Fortaleza num pacote ali, Flamengo, Corinthians, né? Depois tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, que é uma grande marca. Sim. Atlético Mineiro é uma grande marca, é massa. O Cruzeiro, a marca caiu um pouco, mas ainda é uma grande marca. Grêmio, time de massa, o Inter, né? E lá no Nordeste, todos os grandes times do Nordeste é de massa, cara. É de massa. Então, se você for colocar no balanço, você pega a Bahia, você pega a Fortaleza, você pega o Sport, mesmo na Série B, você pega Vitória, o Botafogo da Paraíba, que é de massa, você pega esses times, se você for ver a importância da marca, cara, eles estão lá em cima também. Eles disputam com os times do Sul e do Sudeste. É que nunca ninguém coloca a importância real da marca dos times do Nordeste. Eu vejo essa marca. Eu gosto do futebol do Nordeste. Eu compro camisa de times do Nordeste. Eu gosto muito do Botafogo da Paraíba e não consigo encontrar uma camisa retrô do Botafogo da Paraíba. Eu ganhei uma camisa deles agora. Jogamos contra eles. Aí, tá vendo? É o Belo. Conhecido como Belo, Botafogo da Paraíba. O apelido dele é Belo. O time chama de Belo. Então, assim, é questão de você ver a real importância dos clubes, né? Se você ficar fechadinho, se você ficar restrito a Sul e Sudeste, você não vai perceber a importância do Nordeste e do Norte. E o futebol brasileiro sempre revelou jogadores de várias regiões, né? Claro. As seleções brasileiras campeões do mundo tinham nordestinos, jogadores de vários muitos nordestinos. Ok? Tô aprovado como entrevistador? Ótimo. Você pode fazer um podcast. Marcelo, obrigado. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Gostei muito da conversa com você. Era isso que eu queria mesmo. Eu sempre quis conversar com você porque a sua visão do futebol, ela é importante, ela é diferente. Então, eu tenho um presente para lhe dar. Opa! Peraí, termine agora não. Opa! Muito obrigado, presidente. O livro que nós produzimos aí, 678 páginas contando a história nossa. O Pisato, Fábio Pisato, um meu amigo, trabalhamos juntos no Ceará. Então aqui narra da CEA Libertadores. Que beleza. Parabéns. Não foi lançado ainda, eu trago com todo orgulho para você. Muito obrigado, que honra. Muito obrigado, presidente. E outra coisa, o Pisato trabalhou comigo num projeto muito importante no Ceará. Nós ficamos 4 anos ali, com o Eduardo Afonso também, que hoje é repórter da ESPN, fazendo Ceará Sem Drogas. Eu viajei todas as cidades do Ceará, fazendo palestras para as escolas, comunidades e tal, contando a minha história e explicando aquilo que eu aprendi dentro da clínica, né? E o que eu sei até hoje, porque eu sou um dependente químico, o dependente químico não acaba. Mas eu tô limpo há mais de 10 anos e vivo uma vida igual aos outros, né? E tem saída, e isso o Pisato me ajudou
esteve junto comigo nesse processo todo. Parabenizo. Espero que volte esse processo, esse projeto, porque é muito importante. E eu parabenizo, Casão, a sua coragem e tranquilidade em falar desse tema de maneira muito aberta. Já vi você colocar em alguns momentos. Eu acho que isso é um alento também para as pessoas que têm familiares. Eu tenho pessoas próximas a mim que têm o problema da adicção, né? E quando se trata isso de maneira aberta, clara, transparente, eu acho que dá uma luz para que se resolva, né? E você tem capitaneado essa luta. Obrigado. E que esse projeto que ocorreu lá no nosso estado possa voltar e possa estar em outros estados também, Claro, né? lógico. Porque a gente sabe que impacta nas famílias. Você sabe que o caminho para você recuperar alguém ou alertar alguém é o esclarecimento. O maior problema da sociedade brasileira é ter pouco esclarecimento do que é uma dependência química, quais são os riscos de você experimentar uma droga por curiosidade. E isso falta, e é isso que eu tento fazer quando eu faço palestra. Marcelo, muito obrigado. Aí, pessoal, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, deu uma aula pra gente aqui de diversas coisas, principalmente da administração. Tem muito time grande por aí que precisa chamar o Marcelo para fazer uma palestra lá. Mas não é para os jogadores, não. É para os próprios dirigentes.